Vamos então dar início a mais uma palestra, a primeira do ano de 2022. Mais um ano iniciando e com ele novas esperanças, novas atitudes. Todos desejam um futuro cheio de bênçãos e de luz. Então vamos refletir nesse momento com alguns textos que a doutrina espírita nos traz sobre esse acontecimento, né? Um ano novo. Vamos primeiro trazer uma mensagem do Chico Xavier, justamente sobre a renovação. Ano novo é também renovação da nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Então lembremos disso. Cada ano que Deus nos concede nesta encarnação é a oportunidade de nos transformarmos, de aprendermos. E como é que conseguimos esse aprendizado? Trabalhando e servindo. O tempo, como paternal amigo, ele vai passando, né? Temos que lembrar disso, tudo passa muito rápido. Então nós temos que estar muito atentos, fazendo a nossa parte. Cada hora que estamos aqui reencarnados, é buscar o caminho da reconciliação, é perdoar, combater a tristeza, né? Procurar alegria de viver, alegria serena da consciência, feliz no dever bem cumprido. Então lembremos, né, como está aqui colocando nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, que o novo ano é uma nova oportunidade. Que possamos cultivar o bom ânimo, né? Lembrar sempre do Mestre Jesus, amar e auxiliar sempre. Ajudando aos outros, estamos amparando a nós mesmos. E pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe e que a paz possa reinar nos nossos lares. Temos um texto muito interessante do Emmanuel no livro Opinião Espírita, e eu sempre costumo lembrar desse texto nas primeiras reuniões de cada ano, porque nos fazem refletir justamente o que temos feito de nossas vidas, né? O que estamos fazendo. O capítulo é Examinemos a nós mesmos. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Então, de vez em quando, nós temos que fazer um rigoroso exame pessoal, né, da nossa verdadeira situação íntima. É o conhecimento de si mesmo que Santo Agostinho sempre nos lembra, né, que devemos fazer. E ele coloca aqui que o espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Essa colocação é muito interessante, né? Como é que foram os 3 últimos anos da nossa existência? Será que a gente melhorou um pouquinho em termos de ser humano, né? De médium, de estudioso da doutrina espírita? Façamos essa avaliação. E
Aí ele começa a fazer vários questionamentos, né? Que são situações do nosso comportamento do dia a dia. Veja, desta paciência própria, estás mais calmo, afável e compreensivo? Então, a doutrina espírita, ela tem essa parte da filosofia, que é o questionamento. Quando fazemos perguntas para nós, as perguntas exigem respostas, né? Nós estamos mais pacientes ou não? E dentro do lar, conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? No templo doutrinário, colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Vejam, são questionamentos importantes, né? Todos nós que já temos a noção de que estamos aqui para evoluir, para desenvolver em nós atitudes que nos orientam ao Evangelho de Jesus, nós temos que estar nos esforçando por colocar em prática esse comportamento, né? Então, o Evangelho, ele tem que estar mais vivo no nosso coração, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Não adianta estudar o Evangelho todo dia e, na prática, esquecermos, né? Então, será que trazemos imperfeições, nosso comportamento oscila muito, mas será que já conseguimos modificar pelo menos um pouco, ou estamos nos esforçando por colocar em prática? Essa é a pergunta, né? Não somos perfeitos, não conseguimos todos os dias estar bem, mas estamos já conseguindo colocar em prática e nos esforçar para isso? Mais uma pergunta. São questionamentos importantes que reflitam sobre esse texto. Vou enviar a cópia para que vocês possam estar recordando durante todo o ano. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Andas um pouco mais livre do anseio de influência de posses terrestres? Aqui ele está falando com relação ao apego que temos, né, às questões materiais. Como é que está essa questão de nos desapegarmos? Lembrar que tudo é um empréstimo, que nada nos pertence. O dia do retorno deixaremos tudo aqui, né? Então, muito atento com esse... ele ainda pergunta, né, se nós usamos mais os pronomes nosso e nossa, ou eu, meu e minha, vejam só, porque às vezes a pessoa é tão apegada que nessa casa é minha, esse carro é meu, esses filhos são meus, né? E na realidade eles são tudo um empréstimo que Deus nos concedeu. Então a gente tem que ficar muito atento em desenvolver esse apego, né? Não só as questões materiais, mas as pessoas. Então é um aprendizado bem difícil, mas se nós nos esforçarmos, vamos aprendendo a usufruir tudo, mas sem nos apegar demasiadamente, né? Mais uma pergunta que Emmanuel nos coloca. Teus instantes de tristeza ou de cólera estão presentemente mais raros? Importante, né? Nossos desequilíbrios, nosso nervosismo, né, como ele coloca cólera, os momentos que nós estamos nervosos, nós temos atitudes infelizes, ou que vem a tristeza, a insatisfação, eles ainda continuam? Infelizmente sim, né, porque estamos tentando nos modificar, então esses momentos ainda vão acontecer na nossa existência, mas eles têm diminuído? Têm sido mais raros? Fica a pergunta. Dissipaste antigos desafetos e aversões? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor?
Então aqui ele nos faz refletir sobre a reconciliação com aqueles que por acaso nos feriram, né? Se estamos estudando mais profundamente, no caso a doutrina espírita, o evangelho, onde escolhemos estar e frequentar e trabalhar também, né? Entendemos essa questão da dor que todos nós, em determinado momento, passamos, né, por uma situação de dor aqui na Terra. Faz parte do aprendizado. Ninguém está livre de acontecer alguma coisa. E é aí que nós vamos entender o porquê da situação que a vida está nos apresentando, né? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Aqui é uma reflexão sobre a prática da caridade, né? São tantos os que necessitam não só das questões aí materiais, mas também de uma palavra, de um amparo. E o que temos feito com relação a isso? Muito importante que reservarmos algumas horas da nossa semana para auxiliar a alguém, né? Pode ser um vizinho, pode ser uma criança, um idoso, não importa. Que tenhamos essa compaixão, esse olhar pelo outro e ajudar verdadeiramente, dentro da nossa possibilidade. E Emmanuel continua: tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? A prece tão necessária, tão pedida pela espiritualidade, como está isso no nosso cotidiano? Temos alguns instantes para elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus? Tudo isso são reflexões. Se o nosso comportamento não está sendo assim, esse é o objetivo. Quando inicia um ano, vamos mudar, vamos reprogramar a nossa vida, vamos introduzir essas atitudes, esse comportamento, que é o que vai nos trazer ali a paz do coração, a felicidade, a alegria de ser útil, a paz do dever cumprido, tudo isso, né? Só vamos atingir todos esses sentimentos que nos trazem a verdadeira felicidade, observando esse comportamento nosso. Nossos ideais evoluíram? Quais são os ideais que eu tenho de vida? Eu me apego mais às questões materiais? Ou eu consigo um equilíbrio, pensando também no bem que eu possa fazer, né, na satisfação que eu tenho quando eu me dedico a alguma causa, buscando auxiliar, ensinar, compartilhar os meus conhecimentos, né? E aí vem a pergunta muito inteligente do Emmanuel: tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Olha só, né? Como estão as nossas palavras, né? O que sai da nossa boca aí? É tão complicado, né? Porque o nosso comportamento, às vezes, nós temos atitudes muito infelizes. Então, temos que buscar o equilíbrio, sermos mais indulgentes, compreender a dificuldade dos outros. Braços mais ativos, ou seja, trabalho e trabalho, como dizem os espíritos, né? Estamos trabalhando mais efetivamente, não só o trabalho material, né, que é necessário para todos nós, é o trabalho espiritual em favor não só daqueles que necessitam, mas quando nos dedicamos alguns momentos, né, auxiliando aqueles que chegam até nós estamos aprendendo, né? Há todo um movimento importantíssimo que atua sobre a nossa evolução. As mãos estão mais abençoadoras, né?
também está relacionada ao trabalho. Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? E ele volta a falar desses 3 últimos anos, né? Tão importante aí, acho que é um período, eles conhecem as nossas dificuldades, então eles colocaram 3 anos já para dar um tempo a mais para nós refletirmos, né? Se em 3 anos nós não mudamos, aí está complicado para nós, né? Vamos observar esse nosso comportamento. Então, a gente tem que estar mais feliz intimamente, né? É a questão do contentamento. E aí, Emmanuel vai terminando a reflexão dizendo que tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Equilibra a existência hoje em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de equilibrá-la amanhã sob o impacto da dor. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. E faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. Então ele termina, né, realmente nos alertando de que uma encarnação passa muito rápido e que podemos valorizá-la ou não, ou perdermos tempo, né? Nós não perdemos aquilo que aprendemos, mas nós podemos ficar estacionados durante muitas encarnações. E é muito importante que esse despertar aconteça enquanto estamos encarnados, porque a qualquer momento podemos retornar à pátria espiritual. E aí já fica mais difícil, né? Porque vamos ter que retomar, reorganizar, reaprender, aguardar mais uma oportunidade de renascer. Então, quanto antes a gente despertar e começar esse processo da reforma íntima aqui, quando encarnados ainda, estamos ganhando tempo, né? E não é por acaso que chegamos à doutrina espírita, que tanto nos alerta com relação a essa questão, né? Então fica essa reflexão desse texto de Emmanuel, e como a nossa prece, vamos ler aqui um texto de Meimei, que é uma prece, justamente nos alertando que cada dia, cada manhã é um novo dia. Vejam só que a nossa querida Meimei nos fala e que ficará como a nossa prece de encerramento dessa primeira palestra do ano. E que todos estejam aí com o coração aberto, receptivos para o aprendizado que esses 365 dias vai nos propiciar, né? Então vejam que a Meimei fala: cada manhã é um novo dia. Renasceste. Deus te renovou o pensamento no cérebro aceso. Retomaste a presença da luz. O tempo te pertence. Podes idear, criar, analisar. Tens o dom de servir. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Reinicia a tarefa, estampando um sorriso em tuas páginas de bondade. Coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tua lista de doações para hoje. Age agora para o bem. Se mágoas de ontem ainda te pesam, procura esquecê-las. Se ofendeste alguém,
Dispõe-te a sanar a falta cometida. Se alguém te feriu, perdoa sem condições. Olha os quadros em torno. A vida te busca. A oficina da oportunidade te abre as portas. Escolhe fazer o melhor que puderes. Sai de ti mesmo e segue adiante para amar, auxiliar, construir e compreender, porque Deus espera por ti. Que fique essas palavras da nossa querida Meimei como a nossa prece de todos os dias, né? Que possamos colocar em prática tudo isso que ela nos sugere aqui. Auxiliar, construir, compreender, porque Deus é nosso Pai, está ao nosso lado e espera de nós esse comportamento que nos faz colocar em prática o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que Jesus ampare a todos que nos ouvem. Comecem esse ano com muita vontade, boa vontade, é que nos pedem os espíritos benfeitores. Querer a modificação, ser uma pessoa melhor. Alimentem as suas almas com a prece, com a leitura do Evangelho. Busquem se fortalecer, porque as situações dolorosas fazem parte da nossa vida. E se estivermos com o Evangelho no coração, vamos compreender, como Emmanuel falou, o porquê da dor, porquê de todas as situações que a vida nos apresenta. Então, sigam confiantes, buscando o aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus. Bem-vindos à palestra doutrinária. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16 do livro Amanhecer de uma Nova Era, do Manuel Filomeno de Miranda, onde esse capítulo 16 chama-se Durante a Grande Transição Planetária. É um discurso, né, é um chamamento de Francisco de Assis, onde ele estará anunciando a chegada daqueles espíritos de Alcíone, onde irão contribuir aqui no nosso planeta, vão encarnar aqui no nosso planeta, né, que são espíritos mais elevados, e vão auxiliar na transição planetária. Então vamos ler aqui o que Francisco de Assis nos colocou, que é muito bonito. A população terrestre alcança a passos largos o expressivo número de 7 bilhões de seres reencarnados simultaneamente, disputando a oportunidade da evolução. Embora grandes aquisições do conhecimento tecnológico e dos avanços da ciência na sua multiplicidade de áreas nesses dias conturbados, os valores transcendentes não têm recebido a necessária consideração dos estudiosos que se dedicam à análise e à promoção dos recursos humanos, vivendo mais preocupados com as técnicas do que com o comportamento moral, que é de suma importância. Para isso, a herança que se transfere para as gerações novas que ora habitam o planeta diz mais respeito à ganância, ao prazer dos sentidos físicos, à conquista do espaço de qualquer maneira, dando lugar à violência e à desordem, que é o que nós estamos vendo, né? O desprezo de muitos líderes e de incontáveis multiplicadores de opiniões pelas religiões do passado e o fanatismo que vem sendo desenvolvido em torno do espiritualismo de ocasião, encontrado de amealhar recursos monetários para existências, de favorecer com saúde aqueles que mais facilitam a possam comprar a soldo dos poderes endinheirados. Tem dado lugar ao materialismo e ao utilitarismo que as pessoas comprazem-se
diante da solidariedade, da compaixão e do espírito fraternal, ante a dificuldade da real vivência do amor, conforme ensinado e vivido por Jesus. Podemos dizer que se vive o período de extravagância e de gozo imediato, sem que sejam mensuradas as consequências perniciosas dessa conduta decorrente. Os indivíduos parecem anestesiados em relação aos tesouros da alma, com exceções compreensíveis, e mesmo entre aqueles que abraçam a revelação espírita, os conflitos de várias ordens permanecem na condição de mecanismos de defesa contra a abnegação e a entrega moral do Messias de Nazaré. Alguns indivíduos que se consideram ousados e céticos não levam em consideração os acontecimentos que assolam o planeta, seja no que diz respeito às convulsões sísmicas, cada vez mais vigorosas e trágicas, seja no tocante às de natureza sociológica, econômica, financeira, psicológica, ético-moral, aterrorizantes. Outros mais tímidos deixam-se seduzir por informações religiosas ortodoxas, amedrontados e inquietos ante a perspectiva do fim do mundo. Estabelecem-se datas compulsórias com certa leviandade, como que se um cataclisma cósmico devesse ocorrer com um caráter punitivo à sociedade que se tem distanciado de Deus, numa espécie de absurda vingança. Ignorando a extensão do amor do nosso Pai, esperam o desencadear da sua ira, em processo de punição extrema, como se a vida fosse encerrada no fenômeno da morte física. E a gente sabe que a morte física não encerra a vida, né? Felizmente, o fim do mundo de que se falam as profecias referem-se àquelas de natureza moral, sem dúvida, com a ocorrência inevitável de sucessos trágicos que arrebatarão a comunidade, facultando a renovação social que a ausência do amor não consegue lograr, como seria de desejar. Esse fenômeno não se encontram programados para tal ou qual período num fatalismo aterrador, mas para um largo período de transformações, adaptações, acontecimentos favoráveis à vigência da ordem e da solidariedade entre todos os seres. É compreensível, portanto, que a ocorrência mais grave esteja, de certo modo, a depender do livre-arbítrio das próprias criaturas humanas, cuja conduta poderá apressar ou retardar, ou mesmo modificar a sua constituição, suavizando-a ou agravando-a. Com muita justeza, alguém definiu o universo como um grande pensamento, pois que tudo quanto nele existe vibra, reflete-se a sua estrutura, contribui para a sua preservação ou sua desordem. Qualquer definição de período torna-se temerária em razão dos acontecimentos de cada dia, responsáveis pelas funestas ocorrências. Se as mentes humanas, em vez do cultivo do egoísmo, da insensatez, da perversidade, emitirem ondas de bondade, compaixão, de amor e de misericórdia, certamente alterar-se-ão fenômenos programados para a grande mudança que já vem ocorrendo. As mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para melhor no clima, na estabilidade relativa das grandes placas tectônicas, nas organizações sociais e comunitárias com os recursos agrários e alimentícios naturais para manter o futuro às populações não mais enfaimadas nem miseráveis como ocorre na atualidade. Compreendendo-se a transitoriedade da experiência física, a psicosfera do planeta será muito diferente, porque as emissões do pensamento alterarão as faixas vibratórias atuais que contribuirão para a harmonia de todos, para o aproveitamento do tempo disponível, em preparação jubilosa para o enfrentamento da mudança que terá lugar para muitos, mediante a desencarnação que os levará a outro campo de realidade. O amor de nosso Pai e a ternura de Jesus fará com que o seu rebanho diminuirão a gravidade dos acontecimentos,
mediante também a compaixão e a misericórdia, embora a severidade da lei do progresso. Todos nos encontramos, desencarnados e encarnados, comprometidos com o programa de transição planetária para melhor. Por essa razão, todos devemos empenhar-nos no trabalho de transformação moral interior, envolvendo-nos em luz, de modo que nenhuma treva possa causar-nos transtorno ou levar-nos a dificuldades à marcha da evolução. Certamente os espíritos ainda fixados nas paixões degradantes, em razão do seu primitivismo, sintonizarão com outras ondas vibratórias próprias a mundos inferiores, para eles transferindo-se por sintonia, onde se tornarão trabalhadores positivos pelos recursos que já possuem em relação a essas regiões mais atrasadas, nas quais aprenderão a lição da humanidade e do bom proceder. Tudo se encaixa nas leis divinas, nunca faltando recursos superiores para o desenvolvimento moral do espírito. Nesse imenso processo de transformação molecular, até o instante da angelitude, há meios propiciatórios para o crescimento intelecto-moral, sem as graves injunções punitivas, nem os lamentáveis privilégios para alguns em detrimento de outros. Sempre privilégios aqui, né? Nesse sentido, as comunicações espirituais, por meio da mediunidade, representam uma valiosa contribuição aos viajantes carnais, por demonstrar-lhes a imortalidade, a justiça divina, os mecanismos de valorização da experiência na reencarnação e o imenso significado de cada momento existencial. Ser-nos-á mais fácil estimulá-los ao aprendizado pelo amor do que por meio dos impositivos do sofrimento, convidando-os à reflexão e ao labor da caridade fraternal, com que se enriquecerão, preparando-se para a libertação inevitável pela desencarnação quando ocorrer. Louvar e agradecer ao Senhor do Universo pela glória da vida que nos é concedida e suplicar-lhe auxílio para sermos fiéis aos postulados do pensamento de Jesus, nosso mestre e guia, constituem deveres nossos em todos os momentos. Desse modo, os médiuns devotados aos divulgadores do bem em todas as esferas sociais experimentarão o aguilhão da dificuldade, sofrerão o apodo e a incompreensão desenfreada que têm sido preservados pela invigilância. Não seja de surpreender que os melhores sentimentos de todos aqueles que porfiam com Jesus sejam deturpados e transformados em instrumentos de aflição para eles próprios. O amor, quando autêntico, dá testemunho da sua fidelidade. Nos dias atuais, os cristãos legítimos ainda constituem reduzido grupo, fazendo lembrar o período das rudes provações durante os 3 primeiros séculos da divulgação da mensagem de Jesus no Império Romano. Todos serão chamados ao sacrifício de alguma forma, a fim de demonstrarem a excelência dos conteúdos evangélicos, considerando-se, por um lado, as injunções pessoais que exigem reparação e a fidelidade que possa confirmar pelo exemplo. Que se não estranhem as dificuldades que se apresentam inesperadas, causando não poucas vezes surpresa e angústia. Toda adesão ao bem produz uma reação equivalente que se faz superada pelo espírito de abnegação. Todos admiramos e emocionamos-nos quando tomamos conhecimento da grandeza dos mártires do passado. Nada obstante, quando convocados ao prosseguimento do testemunho, nem sempre nos comportamos como seria de desejar. Por isso, o refúgio da oração apresenta-se como lugar seguro para restabelecer as forças e prosseguir com alegria. As entidades que se comprazem na volúpia da vampirização das energias dos encarnados distraídos e insensatos voltam-se naturalmente contra os emissários de Jesus, onde se encontram, gerando conflitos em sua volta e agredindo-os com ferocidade, em vez da tristeza e do desencanto que sempre tomam o lutador
ele deve voltar-se para a alegria do serviço, agradecendo aos céus a oportunidade autoiluminativa, sem que nisso ocorra qualquer expressão de masoquismo. Sem dúvida, numa fase de grandes mudanças, conforme vem sucedendo, as dores sempre se apresentam mais expressivas e volumosas, porque os velhos hábitos devem ceder lugar às novas injunções do progresso. É natural, portanto, que as forças geradoras da anarquia e do desar, sentindo-se combativas em todas as fronteiras, invistam com os mecanismos de que dispõem, buscando manter as condições em que se expressam. É compreensível, portanto, que todos aqueles que se devotam aos valores humanos que dignificam sejam considerados inimigos que devem ser combatidos. Desse modo, constitui-se-nos uma honra qualquer sofrimento por amor ao ideal da verdade, a construção do mundo novo. Que o discernimento superior possa assinalar-nos a todos e que os mais valiosos recursos que se possam sejam colocados à disposição do Senhor da vinha, que segue à frente. Novas atividades aguardam-nos. Trata-se de uma comunidade reservada à preparação dos nossos irmãos de Alcione, que se candidatam à reencarnação na Terra. Por eleição geral, é denominada Santuário da Esperança, pois que de algumas delas têm partido os construtores da nova era, para os cometimentos em nosso formoso planeta, enquanto os demais missionários que retornam do passado virão diretamente, deixando seus redutos de iluminação, onde ora se encontram, para o mergulho direto no mundo celular. Em face do estágio vibratório da esfera de onde procedem, os irmãos da esperança necessitam de algumas adaptações perispirituais, compatíveis com os impositivos terrestres, assim como de adaptação à psicosfera do novo temporário domicílio. Esses santuários vêm sendo constituídos desde o fim do século passado, quando começaram a hospedar nossos generosos amigos benfeitores em muitos países do nosso querido orbe. Considerando-se que os missionários estarão reencarnando-se nas mais diversas áreas do conhecimento, assim como nos mais variados segmentos da sociedade, os que vêm de fora do nosso sistema passam por uma fase de adaptação perispiritual necessária ao êxito do ministério que irão desempenhar. Submetem-se a experimentos especiais, de modo que a sua adaptação ao novo corpo que deverão moldar seja menos penosa. Isso porque, vivendo em uma esfera onde as dores e enfermidades físicas já não vigem, na condição de procedimentos depuradores, ou seja, já passaram dessa fase que nós estamos hoje, tornam-se-lhes indispensáveis condensar no perispírito energias próprias à habilidade terrena. Esse voluntariado por amor é também sacrificial, porque é muito mais gratificante a ascensão aos planos superiores da vida, enquanto que a descida às furnas provacionais constitui um verdadeiro desafio. Mediante esta reflexão, pode-se ter uma ideia pálida, embora do que significou o mergulho de Jesus nas densas trevas e pesadas energias do nosso planeta, quando nos veio ensinar os sublimes processos do amor e da evolução. Como consequência, ele sempre reservou períodos constantes do seu tempo para manter a sintonia com o Pai, a fim de orar e meditar, fosse no deserto ou na movimentação urbana, com os companheiros, mantendo silêncios significativos e preciosos para a comunidade da sua incomparável missão. O processo de transição, continuou o mentor, apresenta-se há um bom tempo com fases específicas. As ocorrências sísmicas, que são de todos os períodos, agora, porém, mais aceleradas, os sofrimentos morais decorrentes das conjunturas enfermiças geradas pelas próprias criaturas humanas, em razão de haverem optado
pelos roteiros mais difíceis, as enfermidades dilaceradoras que encontram campo de expansão naqueles que se encontram receptivos às dores coletivas, resultantes dos interesses subalternos dos déspotas, dos ambiciosos, dos que fazem verdugos da humanidade, assessorados por outros semelhantes que os mantêm na condição infeliz. Em outros processos igualmente afligentes, convidando todas as criaturas à reflexão em torno das mudanças que estão se operando e que prosseguirão com mais severidade. É natural que o Senhor haja providenciado o retorno dos seus mensageiros que assinalaram suas épocas com as características de amor e de sabedoria, de modo que impulsionaram o progresso da humanidade até esses momentos culminantes, agora necessários para o grande enfrentamento com as heranças enfermiças que permanecem na psicosfera do planeta em razão da condição primária de alguns dos seus habitantes. Concomitantemente, torna-se indispensável a presença de missionários de outra dimensão, que são os espíritos de Alcione, que, ao lado desses, conseguirão vencer as urdiduras e programações dos desastres morais, modificando a estrutura moral do globo, que irá ascendendo a situações mais próprias a mundo de regeneração. Então, eu trouxe esse texto aqui do Manuel Filomeno de Miranda para vocês verificarem que, apesar de toda essa confusão que está no nosso planeta, a espiritualidade continua olhando por nós como sempre olhou, não é? E já está encaminhando esses espíritos de Alcíones, que são mais evoluídos do que nós, para determinados postos aqui no nosso planeta, para acelerarem esta evolução. Então, portanto, nós que fazemos parte desses espíritos que estão ao lado de Jesus, nunca devemos esquecer da nossa direção, da nossa conquista que tivemos até agora e iniciarmos esse processo de um modo totalmente novo, fazendo com que o planeta seja muito melhor a partir de agora. Então, Jesus conta com cada um de nós. Muito obrigado a todos. Até mais.